Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse curso de Administração Financeira Orçamentária. Sou o professor Júnior Ribeiro. No nosso primeiro vídeo, na nossa primeira aula, nós procuramos responder o que é a AFO, o que vem a ser a Administração Financeira Orçamentária. E aí nós vimos que para responder essa pergunta é necessário compreendermos três perspectivas, ou seja, precisamos entender o que a AFO estuda, qual é o objeto da administração financeira orçamentária e ainda precisamos entender a nomenclatura. Na primeira aula, nós trabalhamos as duas primeiras perspectivas, ou seja, nós aprendemos o que a AFO estuda, que vimos que a AFO estuda a atividade financeira do Estado, e vimos qual é o objeto de AFO, qual que é o objeto da administração financeira orçamentária, que é o orçamento público. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a nomenclatura. Como assim a nomenclatura? Nós precisamos entender o que vem a ser a administração, o que vem a ser a administração financeira e ainda o que vem a ser a administração orçamentária. A partir da compreensão dessa nomenclatura, isso vai nos dar um entendimento melhor a respeito do que vem a ser a AFO. Beleza? Então vamos lá. Quando se fala administração, precisamos entender, o essencial, que é o seguinte: a administração é uma ciência social voltada para práticas administrativas. Quais são essas práticas? Planejamento, organização, direção e controle, no que tange a gerenciamento de recursos para alcançar os objetivos organizacionais. Como assim? Então, a administração é uma ciência que vai se valer de práticas administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Mas uma coisa importante, gente, essas práticas administrativas, elas não possuem fim em si mesmas. Ou seja, quando nós falamos planejar, vou planejar algo, organizar, direcionar e controlar, nós vamos adotar essas práticas em relação a algo, a alguém. Então significa dizer que as práticas, elas não possuem fim em si mesmas, elas são voltadas para gerenciar algo. Esse algo são os recursos. E que recursos são esses? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos orçamentários, materiais, enfim. Então, como assim? Vamos visualizar aqui melhor. Acompanhe aqui comigo. Olha só. Então, nós temos aqui a administração, que é uma ciência que se vale de práticas administrativas para gerenciar recursos. Mas vamos lá. Essas práticas nós vimos que são apenas instrumentos, meios. E esses meios serão alocados no gerenciamento de determinados recursos. E o que são esses recursos? Recursos é tudo aquilo que uma organização utiliza para alcançar os seus objetivos. Pessoas, máquinas, equipamentos, dinheiro, enfim. Então nós podemos organizar esses recursos da seguinte maneira, por exemplo, recursos humanos, recursos financeiros, recursos orçamentários, recursos materiais, recursos patrimoniais. Beleza? São apenas exemplos. Então a lógica é, eu vou me valer de práticas administrativas para poder gerenciar determinado tipo de recurso. E à medida que eu vou estar focando, me especializando no gerenciamento de um determinado tipo de recurso, isso vai definir a área, a especialidade da administração. Como assim? Se eu falar assim, gente, olha só. Qual é a área da administração que vai planejar, organizar, direcionar e controlar recursos humanos? Aí vai ser a gestão de pessoas. Qual a área da administração que vai planejar, organizar, direcionar e controlar recursos financeiros? A administração financeira. Qual a área da administração que vai planejar, organizar e controlar recursos orçamentários? A administração orçamentária. Então essas duas últimas é o que nos interessa aqui nesse curso. Mas nós podemos ter ainda também a administração de materiais, a administração patrimonial, enfim, uma série de especialidades da administração. Mas o que nos interessa aqui vai ser: precisamos entender o que a administração financeira faz e qual é o papel da administração orçamentária. Beleza? Então, agora que nós já sabemos o que é administração, temos uma noção do que é administração, práticas, mais gerenciamento de recursos, agora vamos falar especificamente da administração financeira. Então, vamos lá. Olha só. Aliás, antes eu só coloquei aqui um quadro para a gente ver que existem diversos tipos de recursos e diversas áreas da administração. No nosso caso aqui nesse curso, nós vamos focar nesses que estão destacados, que são os recursos financeiros, recursos orçamentários, ou seja, a administração financeira e a administração orçamentária. Beleza? Então vamos lá agora para a administração financeira. Gente, quando se fala em administração financeira, pelo que nós estudamos até agora, nós vimos que a administração financeira vai se valer de práticas administrativas, ou seja, planejamento, organização, direção e controle, que são apenas instrumentos, meios para gerenciar determinados recursos. No nosso caso, os nossos recursos são os recursos financeiros. E o que são recursos financeiros? É o dinheiro, é o capital.
Então, eu vou me valer de práticas para poder gerenciar o dinheiro, o capital. E com isso, qual o propósito? O que eu vou estar visando? A ideia aqui é que eu vou estar controlando o fluxo de caixa. Ou seja, gerenciar esses recursos significa dizer que eu vou planejar, organizar as entradas e as saídas. Eu preciso saber o que eu tenho a receber, quando que vai entrar e quando que é possível realizar esse gasto. Além de tomar decisões sobre investimentos, sobre financiamentos. Então, a administração financeira ela vai se valer de práticas para poder gerenciar recursos financeiros para controlar o fluxo de caixa e tomar decisões sobre investimentos e financiamentos. Na administração pública existe um sistema, que vai cuidar do gerenciamento de toda a administração financeira, que é esse sistema aqui, Sistema de Administração Financeira Federal. Esse sistema ele se encontra em uma lei, chamada Lei 10.180, que era, além de estabelecer o sistema de administração financeira, essa lei também estabelece o sistema de administração orçamentária, que é o sistema de planejamento e orçamento. Também estabelece o sistema de contabilidade, o sistema de controle interno para o Executivo Federal. Beleza? Então vamos lá. Sistema de administração financeira. Segundo a Lei 10.180, quem que faz parte, quem que integra o sistema de administração financeira? Então a lei vai citar que o órgão central e vai citar também órgãos setoriais. Como assim? Vamos lá. Integra o sistema de administração financeira federal a Secretaria do Tesouro Nacional como órgão central. Então, a STN é o órgão central, é o órgão responsável por coordenar todo o sistema de administração financeira. Agora, só uma observação aqui, gente. A Secretaria do Tesouro Nacional, às vezes na própria lei ainda, aparece que a Secretaria do Tesouro Nacional ela faz parte do Ministério da Fazenda. Hoje nós já sabemos que, devido à nova estruturação, o Ministério da Fazenda ele foi incorporado ao Ministério da Economia. Então nós podemos falar assim que a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Economia. Beleza? Mas além da Secretaria do Tesouro Nacional, que integra o sistema de administração financeira, nós ainda temos, os órgãos setoriais. Quem que são esses órgãos setoriais? São unidades de programação financeira que estão nos ministérios, na AGU, na presidência e vice-presidência. Como assim, gente? Muito cuidado com essa parte. A lei ela fala unidades dos ministérios. Então, todos os ministérios eles vão ter uma unidade específica que vão cuidar da programação financeira. A AGU, a presidência. Então, todos eles vão ter uma estrutura administrativa que vai cuidar da programação financeira, ou seja, que vai ser responsável pela administração financeira naquele ministério, na presidência, na AGU. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Seja o Ministério da Saúde, seja aqui a AGU, seja a Presidência da República. Então, todos eles vão ter uma estrutura administrativa específica para cuidar da programação financeira. No caso do Ministério da Saúde, a gente tem a Secretaria Executiva, no caso da AGU, a Secretaria-Geral de Administração, e no caso da Presidência da República, nós temos a Secretaria Especial de Administração. Mas dentro dessas próprias secretarias, nós ainda temos uma divisão, nós temos toda uma estrutura administrativa interna lá, que nós vamos ter, por exemplo, um órgão que vai ser ainda mais específico para lidar com a programação financeira, nós vamos ter um outro mais específico para lidar com a programação orçamentária. Mas não nos interessa a estrutura interna, só precisamos saber o seguinte, que os ministérios, a AGU, a presidência, todos eles têm uma unidade de programação financeira. Às vezes, as bancas elas podem até falar simplesmente assim, os ministérios são órgãos setoriais. Sim, a AGU é um órgão setorial. Sim, eu posso falar isso. Embora tenha uma estrutura específica dentro de cada um desses para cuidar da programação financeira. Beleza? Agora uma coisa importante, muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. A Lei 10.180 é uma lei que estabelece o sistema de administração financeira, o sistema de programação orçamentária, de controle interno, de contabilidade para o Executivo Federal. Então, ela estabelece regras pensando no Poder Executivo. Então, quando ela cita aqui os ministérios, AGU, presidência, vice-presidência, ou seja, ela só está falando da estrutura administrativa do Poder Executivo, não significa dizer que os outros poderes não tenham órgãos setoriais. Tem sim. Eles só não estão citados na Lei 10.180, ou seja, eles só não integram o sistema de planejamento e orçamento federal no sentido de não estarem citados na lei, mas esses outros poderes têm sim unidades de programação financeira. Por exemplo, eu coloquei aqui,
A Câmara dos Deputados, né, o Legislativo, o Judiciário, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, lá eles possuem a diretoria administrativa no caso da Câmara, a Secretaria de Administração e Finanças no caso do STF, que são unidades de programação financeira, sim. Eles não são citados na Lei 10.180, porque a lei só estabelece a estrutura do sistema de administração financeira do Poder Executivo, mas os outros poderes também possuem órgãos setoriais. Beleza? Não integram a lei, não são citados, mas os outros poderes também possuem órgãos setoriais. Beleza? Então vamos lá. Para a gente entender melhor esse sistema de administração financeira, vamos ver o que ele faz, quais são as atividades que ele desempenha. Então acompanha aqui. O sistema de administração financeira, que é a Lei 10.180, ok? Vai cuidar da programação financeira. O que é a programação financeira? Basicamente, gente, é o planejamento das entradas e das saídas. Vai também estabelecer regras, orientação técnica normativa para todos aqueles que executam, que vão fazer parte da programação financeira. Vai ainda zerar pelo equilíbrio do tesouro, né? Elaborar a programação financeira, que eu já falei, controle dos compromissos, integração com os demais poderes. Então, basicamente, gente, o que nós temos que saber? O que o sistema de administração financeira vai fazer? Ele vai controlar as entradas e as saídas da programação financeira. Vai estabelecer regras e normas técnicas, né, para todos os órgãos setoriais que vão estar trabalhando com a programação financeira. Vai controlar o compromisso. O que é isso? Eu tenho que controlar o recebimento e o pagamento. E aí a última informação aqui importante, promover integração com os demais poderes e esferas de governo em assuntos de programação financeira. Então a gente percebe que o Sistema de Administração Financeira Federal, que tem como órgão central a Secretaria do Tesouro Nacional, ele tem que promover integração com os demais poderes, ou seja, com os órgãos setoriais lá do Legislativo, lá do Judiciário. Beleza? Para a gente visualizar melhor, senhores, vamos pensar assim, acompanha aqui. Nós temos aqui o Sistema de Administração Financeira e ele vai ter como finalidade equilíbrio do governo federal, nós já sabemos, dentro dos limites de receitas e despesas definidos. Também assegurar que cada unidade tenha os recursos necessários para executar os seus programas. Como assim, gente? Olha, imagina, o orçamento vai começar a sua vigência no início de janeiro. Orçamento aprovado. Os órgãos, eles não podem sair empenhando tudo aquilo que foi autorizado. Por quê? Porque o dinheiro não entra de uma única vez, ele vai entrar durante o exercício. Então é necessário que se faça uma programação financeira, porque eu tenho que planejar quando que vai entrar e quanto que vai entrar e como que esse dinheiro vai ser gasto. Então existe uma programação financeira. Então o objetivo, uma das finalidades do sistema de administração financeira é justamente fazer a programação financeira para assegurar que as unidades possam ter os recursos disponíveis para efetuar os seus programas de trabalho. Né? Que aí é fundamental o controle do fluxo de caixa, manter equilíbrio entre receitas e despesas e promover o acompanhamento, né, da execução da despesa. Então, basicamente, a ideia é, eu vou fazer uma programação, um planejamento, um fluxo de caixa do que está previsto para entrar e bem como planejar aquilo que vai sair, as despesas, né? Procurando manter o equilíbrio entre receitas e despesas. Beleza? Ok? Agora, olha só, vamos falar sobre a administração orçamentária. A administração orçamentária, mesma ideia, vai planejar, organizar, direcionar e controlar recursos orçamentários. Lembrando que práticas administrativas são apenas instrumentos que serão alocados no gerenciamento de recursos. Mas aqui o nosso recurso são recursos orçamentários. E o que vem a ser recursos orçamentários? Recursos orçamentários são os créditos orçamentários. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é crédito orçamentário, beleza? Mas adiantando já, é uma autorização para gastar. Autorização legislativa, o Poder Legislativo que autoriza esses créditos, beleza? Visando o quê? Visando gerenciar os créditos que foram autorizados, que estão consignados no orçamento e ainda especificar, detalhar cada autorização dessa. Como assim, gente? Vamos entender o que é crédito, que eu sei que nós não estamos às vezes familiarizados com a linguagem orçamentária, então vamos entender agora o que é um crédito orçamentário. Vamos lá.
Quando se fala em crédito orçamentário, nós podemos entender o seguinte: o que é um crédito? É a autorização legislativa para realizar gasto. Isso que é um crédito. Tudo que eu estou autorizado a realizar de gasto é um crédito orçamentário. E esse crédito é portador de uma dotação. E o que é essa dotação? A dotação, gente, é o limite quantificado monetariamente. Como assim? Vou dar um exemplo. Seja aqui, ó. Estou autorizado, por exemplo, a construir a ponte JK no valor de 300. Qual é o crédito? O que eu estou autorizado a realizar? O que eu estou autorizado a realizar, o crédito, é a construção da ponte. Esse que é o crédito. E o crédito nós sabemos que é portador de uma dotação, ou seja, qual é o limite que eu estou autorizado a construir? O limite que eu estou autorizado a construir é esses 300 aqui, que é a dotação. Então, crédito é o que eu estou autorizado a gastar, construção da ponte. E dotação é o limite quantificado monetariamente. Uma outra definição sobre crédito, podemos pensar assim, ó. Crédito são as especificações do gasto, da despesa. Ou seja, tudo que está na lei orçamentária autorizado, especificado, discriminado a realizar é um crédito orçamentário. E a dotação é o valor, ou seja, o montante de recursos com que conta o crédito. O crédito é portador de uma dotação. Beleza? Então agora nós já sabemos que crédito é que eu estou autorizado a gastar no orçamento. E todo crédito é portador de uma dotação, e a dotação é o limite. Beleza? Agora, a administração orçamentária, ela também tem um sistema. Esse sistema, ele é chamado de Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, que também está lá na Lei 10.180. Esse sistema de Planejamento e Orçamento Federal tem uma estrutura também. Quem que integra o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal? Então, nós vamos ter aqui o órgão central desse sistema, que é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, segundo a Lei 10.180. Mas hoje, gente, nós já sabemos que devido às mudanças que ocorreram, o Ministério do Planejamento ele foi incorporado ao Ministério da Economia. Então, hoje eu posso falar que o órgão central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal é o Ministério da Economia. Beleza? Mas além desse órgão central, no Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, nós também vamos ter órgãos setoriais e também teremos órgãos específicos. Como assim? Vamos lá, olha só. O que são esses órgãos setoriais? A mesma ideia que nós vimos lá na programação financeira. São unidades, só que agora de planejamento e orçamento, que estão nos ministérios, na AGU, na Casa Civil, na Presidência, enfim. A mesma ideia, ó. Ministério da Saúde, AGU, Presidência, todos eles vão ter internamente uma estrutura administrativa que vai cuidar, né, do planejamento e orçamento. No Ministério da Saúde é a Secretaria Executiva, no caso da AGU, a Secretaria Geral, e no caso da Presidência, Secretaria Especial. Só lembrando que dentro dessas secretarias você tem uma estrutura interna ainda, onde nós vamos ter, por exemplo, um departamento que vai cuidar especificamente da programação financeira e outro que vai cuidar especificamente da programação orçamentária, tá? Embora eu possa falar, os ministérios são órgãos setoriais, a AGU são órgãos setoriais também, assim como as unidades específicas dentro desses ministérios, dentro da AGU, dentro da Presidência, beleza? Da mesma forma, gente, ó, o Legislativo também tem órgãos setoriais de programação orçamentária? Tem. E o Judiciário também tem? Tem. Embora, como eu já falei anteriormente, eles não são citados especificamente na Lei 10.180, que é uma lei que estabelece, regras apenas para o Executivo Federal, mas esses outros poderes também possuem órgãos setoriais. Beleza? Mas além do órgão central de órgãos setoriais, o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal também possui órgãos específicos. Esses órgãos específicos são aqueles que estão vinculados ou subordinados ao órgão central do sistema. Por exemplo, aqueles que estão vinculados ao órgão central são, por exemplo, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, a ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, o IBGE, o BNDES, esses são órgãos vinculados, né, ao órgão central. E temos ainda os órgãos subordinados diretamente ao órgão central, que no caso nós temos a SEC, Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, nós temos a SOF, a Secretaria de Orçamento Federal, assim como a SECAP, que é a Secretaria de Avaliação
de políticas públicas, planejamento, energia e loteria. Então essa é a estrutura, os órgãos específicos, aqueles que estão vinculados ao órgão central, Ministério da Economia, e aqueles que estão subordinados. Eles que vão compor o sistema de planejamento e orçamento federal, que vai fazer o quê? Vamos ver agora, acompanha aqui comigo. O sistema de planejamento e orçamento federal, que está na Lei 10.180, basicamente, gente, ele vai ser responsável por elaborar todos os planos nacionais, regionais, setoriais, os planos estratégicos. Além de elaborar, ele vai acompanhar, estabelecer indicadores, né, para poder fazer uma avaliação desses planos. Então, a lógica desse sistema de planejamento e orçamento federal é que vai elaborar, acompanhar e avaliar planos, programas e orçamentos, ok? E ainda, elaborar e supervisionar a execução desses planos, avaliar, fazer avaliação desses planos por meio de indicadores quanto à eficiência, eficácia, efetividade, ok? E ainda estabelecer estruturas gerenciais, como por exemplo, classificações orçamentárias, classificação de receitas e classificação de despesas, que a SOF, por exemplo, faz isso através do Manual Técnico do Orçamento. Mas vamos visualizar melhor essas funções, essas finalidades do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal. Então acompanha aqui comigo, ó. Sistema de Planejamento e Orçamento Federal vai ter como finalidade formular o Planejamento Estratégico Nacional. E aqui nós temos a ENDES, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um planejamento para um período de 12 anos. Formular planos nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento econômico e social, por exemplo, temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, Plano Nacional de Educação, Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Formular o PPA, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, né, a LOA. Então nós temos aqui, por exemplo, o PPA. Além disso, gerenciar todo o processo de planejamento e orçamento federal, que nós temos também um decreto que nos ajuda nisso, 9.203. E ainda, principalmente, aqui promover a articulação. Porque, gente, eu tenho planos estratégicos, planos nacionais, eu tenho planos setoriais e planos regionais. Então, esses planos, eles devem estar alinhados. Então, faz parte do sistema de planejamento e orçamento federal promover essa articulação dos planos nacionais com os planos regionais, com os planos setoriais. Beleza? Ok? Aqui tem uma estrutura do Ministério da Economia, mas o que nos interessa, né, nem dá para ver, que é bem amplo, mas o que nos interessa é isso aqui, ó, o Ministério da Economia, aí tem a Secretaria Especial da Fazenda, temos aqui a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria, que vai ser responsável por coordenar a elaboração do PPA, a STN, que cuida da programação financeira, e a Secretaria de Orçamento Federal, que vai ser responsável pela elaboração da LDO e da LOA. Beleza? Então nós temos, gente, ó, entendemos agora, melhor dizendo, o que é administração, o que é administração financeira. Essa administração financeira tem um sistema de administração financeira que o órgão central é a STN, mas existem órgãos setoriais. Temos a administração orçamentária, que também tem um sistema de planejamento e orçamento, que o órgão central é o Ministério da Economia, e também tem órgãos setoriais, além de órgãos específicos, beleza? Então, todos esses órgãos, um cuidando da administração financeira com um sistema específico, outro cuidando da administração orçamentária também com um sistema específico, eles vão compor o que nós chamamos de administração financeira orçamentária. Beleza? Agora, o que nos interessa é como que isso é cobrado em prova. Então, vamos lá, acompanha aqui comigo. Questão 1. Denominam-se créditos orçamentários, no entender de Giacomoni, a quantidade de recursos financeiros com que conta uma unidade. Falso. Quantidade de recursos, gente, é dotação. Crédito é uma autorização para realizar gastos, né? A dotação que é o limite quantificado, que é o montante de recursos. E ele fala, denominam-se crédito, quantidade de recursos. Não, crédito é autorização para realizar gasto. Quantidade de recurso, o limite quantificado é chamado de dotação. Questão 2. Machado, Júnior e Reis afirmam que o crédito orçamentário seria o portador de uma dotação. Ok. E esta, o limite autorizado quantificado monetariamente. Corretíssimo. O crédito é autorização para gastar e o crédito é portador da dotação, que é o limite quantificado monetariamente. Perfeito item. Item 3. No âmbito da execução orçamentária, o termo crédito não se confunde com o conceito de recurso, certo? Crédito é uma autorização para realizar o gasto e recurso é o montante, é o valor. Item 4.
Considerando-se a definição dos termos crédito e recurso no contexto da técnica orçamentária, é correto afirmar que a execução financeira trata da utilização dos créditos consignados na LOA. Não, gente. Quem trata da utilização dos créditos na LOA é a execução orçamentária, é a administração orçamentária. A execução financeira trata da programação financeira, do dinheiro. Falso item. Item 5. Cabe ao Sistema de Planejamento de Orçamento do Governo Federal fazer a gestão financeira e orçamentária. Falso. O Sistema de Planejamento e Orçamento, ele cuida da gestão orçamentária. Quem cuida da gestão financeira é o Sistema de Administração Financeira, que é coordenado pela STN. O Sistema de Planejamento e Orçamento Federal faz a gestão orçamentária, sistema esse que tem como órgão central o Ministério da Economia. Beleza? Então, ficamos por aqui. Agora nós já sabemos, né, o que é AFO. Nós vimos que para responder essa pergunta é necessário abordar várias perspectivas. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só mandar o e-mail. Abraço, gente!